Bom, pessoal, continuando aí o assunto, né? Possibilidades e contagem, né? As combinações. Eu tenho aqui o exemplo. A princípio, vamos entender que isso aqui é uma flor. Não importa se não parece. Use a sua imaginação e entenda que esse desenho é uma flor. Ó, olha aqui, o cabo, uma folhinha aqui do lado. Isso é uma flor. Bom, então tá dizendo aqui, ó. De quantas maneiras você pode colorir esta flor usando 4 lápis diferentes e cores diferentes para cada pétala. Então, cada uma dessas pétalas aqui eu preciso colorir com uma cor diferente e eu não posso repetir. Então eu tenho 4 lápis, vou pegar aqui inclusive para a gente fazer essa ilustração. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 4 cores diferentes para colorir essa flor aqui. Ela tem aqui, ó, 4 pétalas aqui, eu preciso usar uma cor diferente para cada uma das pétalas. Então o que eu preciso entender? Bom, a partir do momento que eu usar a vermelha, eu tenho 4. Usei a vermelha. Então vou pintar aqui com a vermelha, ó. Pintei a primeira com a cor vermelha. Então, no início do problema, né? No início de todo o problema, eu tinha 4 canetas, pintei a primeira com a cor vermelha. Eu tinha 4, usei a cor vermelha. Então eu já descarto, a vermelha eu já utilizei, eu não posso repetir as cores. E um detalhe, eu pintei de vermelho aqui, mas eu poderia ter pintado essa, ou eu poderia ter pintado essa, ou eu poderia ter pintado essa. Então eu tenho o quê? 4 possibilidades para fazer essa pintura, mas eu escolhi esse lugar. Já usei o vermelho, descartei. Coloquei lá em cima. 4 possibilidades era o que eu tinha. Agora eu vou escolher outra. Por exemplo, vou escolher o azul e vou pintar aqui, ó. Eu pintei essa pétala aqui, mas poderia ter pintado qualquer uma dessas 3, já que o vermelho já estava pintado. Não posso repetir, utilizei o azul, descarto o azul. Na primeira vez que eu pintei, eu tinha 4 canetas. Nessa segunda, eu tinha quanto? 3 canetas, porque o vermelho já havia sido descartado. Então, 3. Agora eu tenho 2 pétalas apenas e 2 canetas. Vamos supor que eu pego o verde. Então eu vou pintar o verde, essa pétala aqui, ó. Pintei essa pétala aqui com o verde. Então eu tinha 2 canetas, né? Já fiz a utilização da verde. Eu tinha 2, utilizei a verde. Estou descartando ela. Me sobrou agora o quê? Uma pétala ali. Sobrou uma pétala. E uma caneta para mim. Eu vou utilizar a última que falta. Então tá aqui, ó. Agora eu descarto essa caneta, não tenho mais caneta e também não tenho mais nenhuma pétala para pintar ali. Pintei uma de cada cor, certo? Só que ele pergunta assim, ó, de quantas formas diferentes eu poderia ter feito isso? Eu pintei essa de vermelho, mas poderia ter sido a outra. Poderia ter sido a de baixo, poderia ter sido a de cima. Então, dependendo da pétala que eu usar a caneta vermelha, eu interfiro nas outras pinturas. Porque se o vermelho estivesse aqui embaixo, o azul teria que ocupar uma outra posição. Então, de acordo com a minha escolha, interfere o resultado. Como eu vou saber de quantas maneiras eu poderia ter pintado, eu vou multiplicar aqui agora. Ó. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. E 24 vezes 1 é 24. Então eu tenho 24 maneiras de fazer essa pintura aí, certo? Eu vou apagar aqui e dar um outro exemplo. Olhando, parece que não dá para fazer tantas vezes, mas eu vou dar um exemplo mais simples. Só uma pausa para eu apagar o quadro. Pessoal, apaguei o quadro e escrevi aqui, ó, A e B. Vamos imaginar a seguinte situação. Suponha que A e B sejam 2 pessoas e essas 2 pessoas, a pessoa A e B, elas estão em uma fila que vai no sentido da seta. Então essa fila vem para cá, eles estão andando em fila. Certo? Bom,
De quantas formas eu consigo organizar essa fila com duas pessoas? Eu tenho duas situações. Quando a pessoinha B aqui é o primeiro da fila, a pessoa A passa a ser o segundo da fila. Agora, se A fosse o primeiro, então B passaria a ser segundo. Então, qual uma outra situação possível para essa fila? A sendo o primeiro e B sendo o segundo. São duas possibilidades. B primeiro e A segundo, A primeiro, B segundo. Tem outra forma? Não, porque eu só tenho duas pessoas. Primeiro e segundo lugar. Eu tenho duas maneiras. Como que eu chegaria nessas duas maneiras? Fazendo isso aqui, ó. Duas pessoas, então eu faço 2 vezes 1. Por quê? Quando eu tenho duas pessoas, achei uma maneira, o primeiro já está aqui na frente, só me resta um para ser o segundo. Então, 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar 2. É fácil de entender, é só eu multiplicar pelo antecessor, ou seja, o número que vem antes. Tenho duas pessoas, qual é o antecessor de 2? 1. 2 vezes 1, 2. Vamos dar o exemplo. Se eu tivesse uma situação com mais de duas pessoas, então vou apagar aqui, vou aumentar a situação. Vamos pensar assim, ó. Vou colocar 3 figurinhas aqui. Bolinha, quadrado e triângulo. Então tá ali, bolinha, quadrado e triângulo. De quantas formas eu posso organizar essas figuras aqui sem repeti-las, né, de formas diferentes? Bom, eu posso fazer da seguinte forma. Bolinha, quadrado, triângulo. Quando bolinha está em primeiro, eu tenho duas possibilidades para segundo e terceiro lugar, certo? Então, ó, bolinha, quadrado, triângulo. Poderia ser bolinha, triângulo e quadrado. Eu poderia inverter aqui. Mas eu também poderia ter organizado assim, poderia ter colocado o quadrado na frente. Se eu colocar o quadrado primeiro, na sequência eu posso ter quem? Vou até fazer com cores diferentes, ó. Se eu trouxer o quadrado primeiro, vamos falar que o quadrado aqui eu vou colocar com a caneta preta. E o triângulo eu coloco com a caneta vermelha, para chamar a atenção, ó. Quadradinho, caneta preta. Bom, então vamos lá. Quando o quadradinho está em primeiro lugar, para segundo e terceiro lugar eu posso ter as seguintes opções, ó. Eu posso ter, se aqui está o quadrado, eu poderia ter aqui uma bolinha e poderia ter um triângulo lá no final. Certo? Mas isso aqui também poderia inverter. Eu poderia ter o quadrado aqui. Depois eu poderia ter triângulo aqui. E eu poderia ter essa bolinha aqui lá no final, ó. Invertendo esses dois. Eu ainda tenho outras possibilidades, né? Eu poderia ter, já que já foi bolinha e bolinha no primeiro, depois quadrado, ou seja, eu tenho que ter duas situações onde triângulo vai ser primeiro. Ó, se o triângulo estiver em primeiro lugar aqui, quem vai estar em segundo lugar? Pode ser a bolinha e depois o quadrado. E se o triângulo é em primeiro lugar, eu posso ter depois um quadrado. E por último eu posso ter uma bolinha ali, certo? Então, olha só o que aconteceu. Existe alguma combinação que a gente não colocou ainda? Bolinha já ocupou os 3 lugares, ó, aqui, aqui e aqui. E aqui também de novo, né? Quadrado também já ocupou os 3 lugares, tudo. Tem alguma forma que eu possa colocar que não ocorra uma repetição? Não tem mais, eu já esgotei as possibilidades. Qual foi o número de possibilidades que eu consegui quando eu fiz isso, né? Quando eu fiz essa distribuição? Eu consegui um total de 6 possibilidades. É só contar, ó.
Primeira possibilidade está aqui, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta possibilidade. Ou seja, eu tenho 6 formas diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 maneiras diferentes de organizar essas 3 figuras. Uma maneira mais simples de fazer, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Se eu tenho 3 figuras, eu vou multiplicar pelo antecessor, ó. 3 figuras, não é? Então eu vou pôr aqui em cima, ó. 3 vezes, o antecessor é 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1, 6. Essas 6 maneiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. Então eu posso substituir tudo isso daqui por 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Tá resolvido o problema. Pessoal, parece que não, mas isso funciona com qualquer número que eu lançar aqui. Vamos pensar no controle do PlayStation, né? Bolinha, quadrado, triângulo. Se eu acrescentar o xizinho aqui, eu teria quantos? 4 figuras. Com 4 figuras, quantas possibilidades, né? De quantas formas eu poderia colocar aqui um à frente do outro, montar uma fila com eles? Se fossem 4 figuras, eu teria que fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12, vezes 2 é 24, vezes 1, 24. Se eu aumentar uma figura, já pula para 24 maneiras. Poderia aumentar isso aqui. Se eu tivesse 5 figuras, era só fazer esse processo e eu acharia 120 maneiras diferentes. Como que eu faço isso de uma forma mais simples? Era só fazer 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes 1. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 é 120, vezes 1, 120. Se eu tivesse então 5 figurinhas, quadrado, bolinha, triângulo, xizinho, retângulo, eu teria 120 maneiras de organizá-los. Parece que é muito, né? Poxa, 5 eu consigo fazer 120 formas? Se você entendeu a lógica da montagem, é claro que eu montei com 2 figuras, com 3 figuras, porque é uma quantidade pequena. Com 5 figuras daria 120 maneiras. Mas se você não acredita, você está com tempo, né? Então pega 5 tampinhas de garrafa, 5 objetos diferentes, começa a fazer essa organização aqui e confere se dá 120. Depois você me conta se deu certo ou se você perdeu a conta no meio do processo. Gente, dá certo, a matemática é para isso, para facilitar a sua vida. Então, bons estudos aí.